E se seu carro desse pau no meio de uma estrada sinistra, quando de repente você tem a maravilhosa ideia de pedir ajuda na casa da frente, que olha só, fica dentro de um pomar. Ao se aproximar da propriedade, você percebe a existência de um espantalho, que num piscar de olhos ganha a vida e começa a te perseguir. O que você faria nessa situação? Essa é a história de O Espantalho, o 11º episódio de Supernatural, sendo que se você for novo por aqui, saiba que eu já fiz vídeos derrotando e resumindo cada um dos 9 episódios anteriores, sendo que você pode assistir tudo isso ao clicar no card que tá aparecendo no canto da tela. No vídeo de hoje eu vou dar as melhores dicas para derrotar esse espantalho capirotesco. No entanto, antes, se inscreve no canal para se proteger e joga uma maçã nesse botão do like. Não bastando isso, se certifica que o sininho tá marcado em todas as notificações, já que recentemente o canal passou por um probleminha técnico aqui na plataforma. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio se inicia numa cidadezinha no meio do interior dos Estados Unidos, quando vemos um casal genérico parando para abastecer. Lá eles são recebidos por uma família muito gente boa, formada por Harley, Stacy e Emily, a sobrinha que foi morar com eles recentemente. Não bastando isso, eles ainda levam uma deliciosa torta de maçã feita por Stacy. Muito agradecidos, os dois pedem instruções para chegar na rodovia e então partem de lá. Só que no meio do caminho, o carro começa a dar pau e os dois ficam largados no meio da estradazinha. É aí que eles vem uma propriedade localizada no meio de um pomar e decidem pedir ajuda, já que ali não tem sinal de celular. Olha só, entrar numa propriedade privada nos Estados Unidos sem você conhecer o dono é com certeza um erro e pode acabar em você levando chumbo. Portanto, nesse caso, a primeira coisa que eu faria seria abrir o capô do carro e ver se era possível resolver o problema mecânico ali. Em caso negativo, eu faria uma chamada de emergência, que, como bem disse em vários vídeos desse canal, não precisa de um sinal telefônico disponibilizado pelas operadoras. Dessa forma, eu pediria para alguém do serviço de saúde ou do serviço policial ligar para o meu seguro. Lembrando que nos Estados Unidos é obrigatório ter seguro de carro. Dane-se, porque os dois decidem entrar na propriedade mesmo assim e se deparam com um espantalho feio que dói. Quando eles se encaminham em direção à casa, a garota percebe que o espantalho tá vivo à medida que o danado olha pra ela. Em vez dela avisar o marido e falar pros dois voltarem pra estrada, não, ela apenas diz pro cara se apressar. Essa falta de comunicação leva ao segundo erro aqui, que nesse caso é continuar andando pela propriedade. Os dois então ouvem um barulho e ficam preocupados a ponto de correr. No entanto, o marido da garota simplesmente desaparece. Quando ele reaparece, o cara não tá com o melhor look da vida, já que a cara dele foi arrancada. E a garota percebe que ele já tá a caminho do além. Antes que ela possa fazer alguma coisa, uma figura sinistra se encaminha em sua direção, e tudo que a gente ouve são gritos. Então eu acho que a gente pode considerar ela na contagem de presuntos também. Cerca de um ano depois, a gente vê Sam acordando num quarto de hotel com uma ligação telefônica, sendo que ao atendê-la ele percebe que se trata de John Winchester, o pai dos dois, que fala pros filhos pararem de procurar por ele, já que o danado tá atrás do demônio que matou Mary. John fala que sente muito o que aconteceu com Jessica, no entanto, diz que ele tem que fazer isso sozinho. Só que o Sam nunca foi um filho obediente e tenta bater boca com o pai, dizendo que quer ajudá-lo. A treta familiar esquenta um pouco e então John ordena que o filho passe a ligação pra Jean, já que ele tem um novo caso que precisa que os dois resolvam. Como Jean é o filho coroinha e faz tudo que o pai pede, ele anota os nomes e parte pra cidade do começo do episódio. No entanto, no meio do caminho, Sam bate o pé e fala que eles têm que ir pra Califórnia, já que ele percebeu que o orelhão que o pai dele usou tinha um DDD daquela região. No entanto, Jean não concorda e fala que eles têm que resolver o caso que o pai deles mandou. Isso leva a um desentendimento familiar entre os dois, pois Sam deve ter acordado com a cueca calabreada e ele diz que vai sozinho pra Califórnia. Jean dá uma última chance pra ele voltar pro carro, mas o garoto é teimoso e então o irmão mais velho simplesmente deixa o bunda rachada lá. Vai chorar. Na manhã seguinte, Jean chega na cidadezinha adorável e conhece Scott, o dono da única lanchonete que existe por lá. Ele então mostra fotos do casal do começo do episódio e pergunta se Scott os conhece. No entanto, o cara é muito hostil, ainda mais considerando que Jean poderia entrar lá pra beber um café. Nesse meio tempo, Sam tenta pegar uma carona na estrada e acaba topando com uma garota que fica bastante assustada com a possibilidade dele ser um possível predador. Sam pergunta pra onde que ela tá indo, porém a garota fica insegura e não revela. É aí que um cara
caminhoneiro com cara de aproveitador de donzelas para na estrada e oferece uma carona pra garota, já que ele recusa levar o garoto. Enquanto isso, Jim vai lá naquele mesmo posto de gasolina do começo do episódio e conversa com o casal de vovôs. Ao mostrar as fotos de desaparecido, os dois dizem não se lembrar deles, porém Emily aparece e refresca a memória do tio, que magicamente se recorda deles e fala que eles apenas abasteceram o carro lá e voltaram pra rodovia depois. Jim então faz o mesmo caminho que o casal, sendo que o aparelho de EMF dele acaba detectando uma presença capirotesca, adivinha onde? No mesmo pomar onde o espantalho ficava. Como o Jim é curioso, ele entra na propriedade e não demora muito para ele encontrar o catiço preso num pau. Como é que é? Algo então chama a atenção do caçador, já que ele vê uma tatuagem muito familiar no braço do espantalho, e ao olhar para o retrato do desaparecimento de Vincent, percebe que o cara tinha uma tatuagem exatamente igual àquela. Enfim, Jim volta para a cidadezinha e troca uma ideia com a Emily, que fala que aquele lugar é praticamente abençoado, já que todos os moradores são felizes. É aí que Jim nota uma picape quebrada no mesmo posto de gasolina do começo do filme e pergunta se por acaso foi um casal que foi parar naquela cidade. Ele então vai atrás dos dois jumentos e entra na lanchonete do Scott, onde eles estão mandando bala no buffet local. Jim então pergunta o que eles estão fazendo naquele local, sendo que o casal responde que estavam de passagem quando pararam para abastecer, sendo que Hayley diz que eles estavam com um problema no freio do carro, se oferecendo para prestar serviço mecânico. O Jim percebe que tem alguma coisa estranha e fala que entende de carro também e que pode ajudar no reparo. No entanto, o casal diz que ele já tem o melhor mecânico da cidade trabalhando no carro deles e que, de acordo com a previsão do posto de gasolina, o veículo vai estar liberado quando o sol se pôr. Percebendo que, assim como o primeiro casal, esses dois aí também vão rodar logo mais, o cara fala que eles estão em perigo, só que isso deixa o casal desconfortável, que fala pro Jim parar de encher o saco deles. É aí que Scott chama o xerife local, que pede pra Jim se retirar, já que ele tá atrapalhando os clientes. A polícia então escolta o caçador pra fora da cidade, deixando Jim bastante contrariado. Enquanto isso, vemos Sam chegando na rodoviária local, quando ele reencontra a mesma garota de antes. Ela diz que seu nome é Meg e que tá indo pra Califórnia. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Como Sam tá indo pro mesmo lugar, os dois começam a trocar uma ideia, sendo que Meg diz que tá tentando buscar o próprio caminho e que seus pais não aprovaram isso. Como essa é a mesma situação que Sam tá vivendo no momento, ele se afeiçoa à garota e diz que o irmão e o pai dele são um bando de pela-saco. Enfim, o sol se põe e vemos o casal genérico pegando a estrada, quando o carro deles quebra exatamente aonde? Na frente do pomar. Pô, cara, de novo! Burramente, eles têm a mesma atitude que o primeiro casal e entram na propriedade para pedir ajuda. É aí que os dois se veem perseguidos pelo espantalho, que felizmente não se teletransporta aqui, já que tudo que ele faz é caminhar gentilmente atrás dos dois. É aí que Jim aparece com uma 12 e mete bala no danado, o que infelizmente não dá resultado nenhum, já que o espantalho fica praticamente intacto. Ao sair da propriedade, o espantalho para de caçá-los, e é aí que Jim percebe que a mandinga não pode cruzar aquela linha. No dia seguinte, Jim resolve dar o braço a torcer
torcer e liga pra Sam, descrevendo tudo o que tinha acontecido na noite anterior. O caçula sugere que Jim esteja caçando um espírito, no entanto o irmão mais velho discorda, falando que na verdade se trata de um deus pagão. Como Sam não tá por perto, ele não pode servir de enciclopédia ambulante, forçando Jim a contactar um professor universitário local. Olha só, eu acho que o caçador vacilou nessa, sendo que ele percebia que durante o dia o espantalho ficava inativo, ou seja, ele não caçava as pessoas. Sendo assim, derrotar esse episódio não é tão difícil, bastando que Jim voltasse no pomar e queimasse a parada do espantalho. Dane-se, porque ele vai lá pra faculdade e troca ideia com o professor de história, que explica que aquela região foi colonizada por pessoas vindas da Escandinávia, ou seja, o antro do paganismo. Segundo o especialista aí, os crentes veneravam deuses pagãos na tentativa de conseguir algo em troca. Jim então pergunta se existia algum deus parecido com o espantalho, sendo que o especialista revela a existência de Vanir, um deus da proteção e prosperidade. Segundo a crença da época, todas as pessoas que veneravam Vanir eram agraciadas com a proteção da terra, o que incluía ótimas colheitas. No entanto, a divindade pedia algo em troca, nesse caso o sacrifício de um homem e uma mulher, ou seja, é exatamente por esse motivo que dois casais se lascaram nessa. De acordo com o professor, a fonte de poder do Vanir era uma árvore sagrada que tinha sido plantada pelos mesmos peregrinos. Jim então entende que se ele destruir a árvore, vai também destruir o deus pagão. O problema é que quando ele tenta sair da faculdade, o xerife dá uma coronhada na cara dele, o desmaiando, já que nós descobrimos que o professor de faculdade estava no esquema dos sacrifícios também. É então que a gente vê a rodinha mandigueira, formada pelos moradores mais antigos do local, como o xerife, Scott e o casal de vovôs. Nesse caso, Stacy e Harley. Stacy diz que aquela noite será a última do ciclo, sendo que se eles não fizeram o ritual, vai dar ruim pra todo mundo, já que as colheitas começaram a morrer, mostrando que o deus espantalho tá muito bravo com eles. Como nenhum casal trouxa apareceu pra ser oferecido de sacrifício, Jim vai ter que servir. O problema é que eles ainda precisam de uma garota, o que faz o casal da terceira idade fanfarrão aí indicar a própria sobrinha deles. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Emily então é presa junto com Jim num porão, sendo que a garota não tá entendendo porcaria nenhuma do que tá acontecendo. Jim então explica toda a parada do espantalho, o que deixa a garota de boca aberta, já que ela imaginava que os tios dela eram apenas um casal cuidador de gatos inocente. É nessas horas que eu falo, o Jim poderia ter escondido alguma arma, por exemplo na perna, algum lugar onde o policial não fosse revistá-lo. Se ele tivesse uma arma escondida, assim que o tio da garota abrisse a porta, ele poderia ter dado um pipoco no véio, ou pelo menos no joelho dele, permitindo que tanto Jim quanto a garota escapassem. Dane-se porque a noite chega e então os dois são amarrados no pomar. Emily chora as pitangas pra tia, que apenas fala que ela tá se sacrificando pelo bem maior da cidade. Cada cachorro que lamba sua caceta. A véia Coroca fala que ela é a única garota disponível na cidade. O que eu não entendo é por que esse casal de véia aí não se oferece no lugar dela. Enquanto isso, a gente vê Sam ligando pro irmão, sendo que Jim obviamente não atende, o que deixa Sam muito preocupado. Pressentindo o perigo e o caos, Sam decide desistir da viagem e fala pra Meg que vai atrás de Jim. No entanto, a garota simplesmente diz pra ele seguir os seus sonhos, porém Sam não consegue, já que ele dá uma de Dominic Toretto e fala que a família é mais importante. Jim infelizmente não tem um plano dessa vez, sendo que Emily fala que alguém tá se aproximando. Pra sorte dos dois é Sam, que admite ter roubado um carro pra ir até o pomar. Ele desamarra o irmão e então os três tentam sair do pomar. No entanto, não demora muito pra eles serem cercados pelos habitantes da cidade. Emily mais uma vez pede por favorzinho, no entanto os tios ainda dizem que ela precisa ir pra vala. Como Harley e Stacy também formam um casal, eles caem nas graças do espantalho, que já chega por trás, cravando a foice no bucho do velho e arrastando o casal da terceira idade pra trás. Afinal é como dizem, panela velha que faz comida boa. Com o último sacrifício oferecido, o espantalho não vai atrás de Jim e Emily, permitindo que eles voltem no pomar no dia seguinte. Depois de andar por lá, eles acabam encontrando a árvore sagrada, sendo que Emily quer encerrar o ciclo e coloca fogo na danada, destruindo assim o vínculo entre o deus pagão e a cidadezinha. Sam e Jim então deixa a garota na rodoviária, que decide voltar para a cidade grande e deixar aquela maluquice toda para trás. Sam também fala que não vai mais atrás do pai, sendo que Jim é a prioridade para ele, e assim os dois partem em mais uma missão. Mais tarde a gente vê Meg pegando carona com outro motorista taradenho, e é aí que a garota pede para ele parar no acostamento, já que ela precisa pagar a passagem.
No entanto, Meg diz que quer fazer uma ligação antes e simplesmente corta a garganta do cara. Ela então pega um cálice que ela enche com a groselha do motorista taradenho. Meg então lança umas mandingas, um tipo de encantamento que invoca uma força superior. Ela então pergunta por que recebeu a ordem de deixar a Sam escapar, sendo que ao ouvir a resposta, ela aceita e chama o ser com quem ela tá se comunicando de papai. O espantalho foi um dos melhores episódios da primeira temporada de Supernatural e também um dos primeiros episódios a tocar no tema adeus, algo que seria muito explorado nas temporadas seguintes. Eu gosto bastante do visual do espantalho, o humor de Jim tá bem ácido nesse episódio e o roteiro também apresenta a Meg, uma personagem que vai ser muito importante nos próximos episódios. Pra espantalho eu dou uma nota 8,5. Galera, vou deixar a playlist Supernatural no final desse vídeo, então fica por aqui por mais alguns segundos, já que vocês vão poder ver os 9 episódios anteriores. Não bastando isso, se inscreve no canal, abençoa o botão do like e passa a foice nesse botão do sininho, se certificando de ativar todas as notificações. Também segue a gente nas redes sociais do canal, no Insta da página, @ednerd.canal e no meu pessoal também, no @eddebarros. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no episódio foi de 5 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro Harley Ramelão. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo e valeu!